Olá pessoal, vamos lá. Meu nome é Lucas Vieira, né? Sou advogado especialista em direito previdenciário. Já faz um bom tempo que eu venho planejando, né, é, uma forma mais interessante de falar sobre o direito previdenciário. Né? Nós temos aí pela internet, né, vários gurus com vários cursos, muita coisa boa, né, muitos professores bons, mas também tem muita coisa fantasiosa, né? Vendem a advocacia previdenciária como um céu de brigadeiros, né? Uma coisa linda de se viver, de se trabalhar, sucesso total, 60 contratos por mês, isso e aquilo, advocacia previdenciária Power Top 4.0, e as coisas não são bem assim. Então, já tem um bom tempo que eu tenho vontade de lançar esse projeto e, e a gente fica sempre deixando para depois, querendo fazer uma coisa muito bonitinha, muito rebuscada e tal. Então eu resolvi começar a falar, começar a gravar, né? Vou deixar disponível aqui nesse meu canal do YouTube. Peço aos colegas, a vocês, né, que curtam o vídeo, assistam até o final. Compartilhe, comente, né, com outros colegas, caso gostem do conteúdo, para poder ajudar o canal aí nesse sentido. E eu bolei um nome, né, o nome desse projeto é o Caso dos Autos, porque nós vamos falar de direito previdenciário a partir de processos reais, né, que eu tenho aqui no meu escritório, com os quais eu já trabalhei. E hoje, em especial, nós vamos tratar de um caso, eu estou aqui, né, com os monitores aqui à minha frente, com partes, né, da ação judicial, uma ação judicial real, que realmente aconteceu, né, na verdade, duas ações, né, um cliente só, nós tivemos que trabalhar com dois processos e a razão, né, disso é que torna esse caso interessante. Então, nós vamos falar de benefício por incapacidade, e aqui vai envolver a questão da qualidade de segurado, de período de graça, a questão da incapacidade proveniente de agravamento da doença. Nós vamos falar aqui de coisa julgada, tá? Então vai ser um vídeo, vai ficar longo, né? A gente vai trabalhar o processo do início ao fim e vamos trabalhar conteúdos interessantíssimos nesse processo. Então vamos lá, esse processo é do cliente, amigo, né? Eu não vou, né, citar o nome, mas, né, posso até passar o número do processo para quem quiser depois acompanhar. O que acontece? Esse cidadão, um contribuinte individual empresário, né? Então tem uma empresa, uma firma individual, uma loja, né, de calçados, de roupas, e ele fez um pedido administrativo de benefício por incapacidade. Não, vamos aqui voltar no problema de saúde dele. Ele tem uma cardiopatia, né, acometido de uma cardiopatia grave. Mas a gente precisa eu preciso colocar isso aqui de uma forma como se fosse você, advogado, recebendo essa pessoa no seu escritório. Então eu já estou adiantando aqui que é uma cardiopatia grave, mas de onde eu tirei isso, né? Esse cliente, quando me procurou, ele tinha três exames do coração, de épocas diferentes. E pela conclusão do exame, né, nós não somos médicos, mas é possível se ter uma ideia. Pela conclusão, no finalzinho do exame, do laudo médico, né, referente aos exames que ele mostrava, o primeiro deles, a conclusão devia ter umas 5, 6 linhas. Já no segundo, umas 10, 12 linhas. Já no terceiro exame, né, esse lá por volta de 2013, que foi quando ele me procurou, umas 20 linhas. Então, a gente percebia claramente, né, estava muito claro, muito evidente, que a situação dele vinha se agravando, né, vinha piorando ao longo do tempo. Então, essa era a situação que eu tinha naquele momento. E ele veio através de um colega que trabalhava comigo no escritório, um sobrinho dele,
e que esse colega, né, advogado também, o incentivou a não desistir. E quando ele chegou para mim, ele já tinha lá 2 pedidos administrativos. E, se não me engano, estava no terceiro. Não, tinha 2 pedidos administrativos. Um de 2007 e um de 2013, se não me engano. Deixa eu abrir aqui, aí eu peço a vocês um pouquinho de paciência, porque o processo já terminou há um bom tempo, mas é muito interessante. Vou ver se eu consigo localizar aqui para eu poder passar os dados de forma mais correta. Né? Eu quero achar aqui a petição inicial dele. O que acontece? Um dos exames que ele tinha era de 1992. E em 1992, ele não tinha qualidade segurada. Ele havia perdido a qualidade segurada. E aqui também, pessoal, nós vamos falar sobre estratégias, tá? Que é um ponto importantíssimo para trabalhar com direito previdenciário, é necessário ter estratégias, porque eu me recordo que quando eu fiz a minha especialização, né, e foi exatamente na véspera que esse processo apareceu para mim, foi em 2013, então já se vão aí 10 anos trabalhando somente com direito previdenciário. Eu fiz minha pós-graduação pelo Instituto Enfoque, né, da Juliana Ribeiro, grande abraço, foi um divisor de águas na minha vida profissional, e eu ia a Belo Horizonte, né, estou em Governador Valadares, Minas Gerais, ia a Belo Horizonte de 15 dias, as aulas eram às sextas, né, tarde e noite, e sábado durante todo o dia. E o que acontece? Todo final de semana, né, a cada 15 dias que eu ia assistir uma aula, voltava com um caso do escritório solucionado. Porque antes de começar a pós-graduação, né, eu fiz um curso em 2011 com a Juliana Ribeiro, se chamava Como Advogar em Direito Previdenciário. E até então eu nunca tinha tido contato nenhum com o direito previdenciário. E me apaixonei pela matéria. Eu falava na época que depois do direito penal lá na faculdade eu adorava estudar, mas não consegui trabalhar nessa área. O direito previdenciário foi, depois de anos de formado, que me trouxe, me devolveu aquele prazer em estudar, né? E até então é isso que a gente tem feito e mudou a minha carreira, né? Mudou a minha advocacia, e eu sou muito grato ao Instituto Enfoque e à professora Juliana Ribeiro. E me recordo que foi na aula da professora Ana Júlia Avance, outra excelente profissional também, que eu tive o prazer já de participar de vários cursos, várias aulas, inclusive já estive no escritório dela lá em Leme, São Paulo, para um curso de gestão, né, de escritório presencial lá dentro do escritório dela, né, com o marido dela, Jorge, e pessoas fantásticas que nos ajudaram muito nessa caminhada. Então, deixa eu abrir aqui a petição inicial e voltar, né, para poder, eu comecei a falar da estratégia, enfim. O que acontece? Esse cliente, né, ele fez esse pedido administrativo, né, de pedido foi em 2019, tinha um período anterior. Será observado que o pedido tem como a cessação indevida. Essa já foi a segunda ação. Deixa eu achar a primeira. A petição inicial, preciso da petição inicial da primeira ação que nós fizemos. Tá aqui, achei. É isso mesmo, ó. O primeiro processo que nós fizemos para esse cliente. Pessoal, um detalhe aqui, ó. O vídeo vai ficar grande, não tenho tempo para poder ouvir, não tenho tempo para poder escutar. Olha só, uma dica importante. Nossas rádios, uma bela porcaria, né, para todo lado que se vai, principalmente aqui no leste de Minas. Ouve música final de semana. Faz como eu faço, vai viajar, né? Eu vivo na estrada, entre Itanhomi, Governador Valadares, Caratinga, a semana toda para lá e para cá. Pago aí 20, 29, se não me engano, 30 e poucos reais no YouTube Premium,
baixa esse vídeo, baixa o vídeo do YouTube e vai ouvindo do carro, dentro do carro, na viagem, no passeio, né? Se estiver viajando de avião, de trem, tenha sempre seus vídeos baixados. Aproveite esses momentos para poder estudar. É assim que eu faço, consumo muito conteúdo gratuito no YouTube, né? Paga-se lá a mensalidade pequenininha, baixa o vídeo e sempre que tem oportunidade, vou para a academia, coloco o fone de ouvido e estou escutando uma aula, alguma coisa sobre previdenciário. Então vamos voltar aqui ao caso do nosso amigo. Então é isso mesmo, ó. Achei a petição inicial da primeira ação. Ela é de 2013, quer ver? Ó, só confirmar para não dar informação errada. De 2014, julho de 2014. E ele né, chegou para mim com 2 pedidos administrativos, até então, ambos indeferidos. Então, o que acontece? Ele contribuinte individual desde 1985. Em 1990, ele parou de contribuir. Tá? Em 1990, ele ficou um período sem contribuir. Ele contribuiu de 85 a setembro de 1990. Estou aqui com o CNIS dele aberto. Ó. E aí, ele voltou a contribuir depois, somente em... Aí ele volta a contribuir em novembro de 1990, né? Então ficou aqui somente um mês sem contribuição e vai até fevereiro de 1993. De novembro de 90 até fevereiro de 1993. E aí, em 1994, aí ele vai até 97. Então é aqui, ó. Aqui vai ser a questão, ó. Ele tem uma contribuição aqui no dia 31/10, né, de 1997, final das contribuições dele. E aí depois tem um lapso de tempo aí sem contribuição. E aqui vai entrar, né, um conceito, o Instituto de Direito Previdenciário importantíssimo, que é o chamado período de graça. O que acontece? O que é o período de graça? É aquele período em que o segurado, mesmo estando sem contribuir com a Previdência, mesmo estando sem vínculo empregatício, mesmo estando sem benefício nenhum da Previdência, ele mantém a sua cobertura previdenciária, ele mantém os seus direitos perante a Previdência Social, mesmo estando sem contribuir. Só que esse período de graça ele tem um limite. Ele está previsto lá no artigo 15 da Lei 8.213, e o limite é de 12 meses, a regra é geral de 12 meses. Esse período de 12 meses pode ser prorrogado. Ele pode ser prorrogado por mais 12 meses, ou seja, o segurado pode chegar a 24 meses, né, de período de graça, de proteção previdenciária sem contribuição, sem vínculo de emprego. Por isso é chamado período de graça, né? Desde que ele esteja em situação de desemprego involuntário, certo? Então, é para aquela pessoa que está desempregado, mas que está ali procurando emprego. E aí temos várias discussões, né, sobre como comprovar essa situação, né? Durante muito tempo houve uma discussão se o simples fato de não se ter nenhum tipo de anotação na carteira já valia como prova de desemprego, né? E o INSS sempre exigindo um cadastro nesses bancos, né, governamentais, aí, Cine, Ministério do Trabalho, onde provasse que a pessoa estava procurando um emprego. Hoje está consolidado que se a pessoa teve lá uma situação de seguro-desemprego, recebeu seguro-desemprego, é o bastante está comprovada a situação de desemprego involuntário. E esse período de graça, ele ainda pode chegar até 36 meses. Ele pode ser prorrogado por mais 12 meses na situação de desemprego involuntário e pode ser prorrogado por mais 12 meses de forma cumulativa se o segurado tiver mais de 120 contribuições sem ter perdido a qualidade de segurado. O que significa isso? Mais de 10 anos de contribuições sem ter perdido a qualidade de segurado, ou seja, sem ter ficado dentro desses 10 anos aí, mais de 12 meses sem contribuir.
não pode ter perdido a qualidade segurada, certo? Então, pode chegar até 3 anos, né? Pode ser que chegue a 24 anos, desculpa, 24 meses, né? Pode chegar até 36 meses, 3 anos. Pode chegar até 24 meses pela situação de desemprego involuntário ou pela situação de mais de 120 contribuições sem perda da qualidade segurada, tá? Ou as duas, de forma cumulativa. Então vamos lá. Então ele parou de contribuir aqui, ó, em 1997, certo? Então, quando que ele perdeu a qualidade segurada dele? Ele perdeu a qualidade segurada dele 12 meses após, né, o mês de outubro de 1997. Então você conta o mês de novembro de 97, vai até o mês de novembro de 98, e como ele tem até o dia 15 do mês seguinte, de dezembro de 98, para pagar a competência novembro, ele perde a qualidade segurada dele no dia 16 de dezembro de 1998, ok? E aqui, ó, ele ficou até 2003 sem contribuição. Então, por mais que a gente conseguisse aqui trabalhar a questão da prorrogação do período de graça, não iria resolver. Esse não era o problema, né? Então, vamos voltar lá à nossa petição inicial para poder continuar explicando. Então, nós estamos aqui, ó, em 2014. Ele me apresenta um requerimento administrativo de 2007 e um requerimento administrativo de 2013, todos dois indeferidos. E todos dois indeferidos pelo mesmo motivo. O que acontece? O INSS disse o seguinte, ó, o argumento do requerido para a negativa dos benefícios foi o de que o requerente perdeu a qualidade segurada em 1/11/1998, por ter deixado de contribuir, né? E a DII, data de início da incapacidade, pessoal, as siglas no INSS, o advogado previdenciarista precisa conhecer essas siglas. Você tem que conhecer essas siglas. DII, data de início da incapacidade, é diferente de DID, que é a data de início da doença. E por que é importante essa diferenciação? Esse caso aqui é um exemplo muito bom, né, da importância em se saber diferenciar essas situações. Por quê? Porque doença nunca foi fato gerador de benefício, tá? A pessoa pode estar doente e conseguir trabalhar. O fato gerador do benefício é a incapacidade, ok? Tanto é verdade que a reforma da Previdência, emenda constitucional 103/2019, alterou a nomenclatura. Hoje não existe mais, hoje não se fala mais auxílio-doença, e sim benefício por incapacidade temporária. É um nome tecnicamente mais correto. Então, o que disse o INSS? Você está incapaz. O INSS reconheceu a incapacidade dele. Contudo, a sua DII foi fixada em 23 de setembro de 2002, quando, segundo o INSS, o requerente não tinha qualidade segurada, porque ele tinha parado de contribuir em 97 e só voltou a contribuir em 2003. Né? Então, o INSS fixou a data de início da incapacidade naquele período em que ele não tinha cobertura previdenciária, né? Ele não estava contribuindo, já havia perdido a qualidade segurada em função do decurso de tempo maior do que o previsto para o período de graça, então ele realmente estava sem qualidade segurada, sem cobertura previdenciária. E aí, o advogado que não estuda, que não se prepara, né? Ele chega numa situação dessa, que inclusive foi a minha primeira impressão, né? Até então, estava ali começando a pós-graduação, né? A gente não tinha a malícia que a gente tem hoje de ter que analisar tudo, né? Hoje a gente sabe que o INSS erra de forma constante, de forma rotineira, né? Eu já vou deixar aqui um spoiler do nosso segundo vídeo, onde eu vou tratar do primeiro processo com bons honorários, né, que eu recebi e que estava dentro do meu escritório, jogado aqui dentro do meu escritório, né, e que só depois de começar a pós-graduação, folheando esse processo, sem saber o que fazer com ele, uma pensão alimentícia
pensão alimentícia. No próximos vídeos nós vamos falar dela e já deixo aqui também um pedido de sugestões, né? Vocês façam sugestões aí sobre qual assunto vocês querem que a gente trate aqui no canal, que se a gente tiver um processo aqui, independente de eu ter tido sucesso com ele ou não, eu prometo trazer aqui para a gente poder discutir e aprender o direito previdenciário na prática. Então vamos voltar aqui. Então nós já temos essas informações, né? Eu poderia simplesmente virar para ele e falar assim, ó, fulano, realmente, né, você ficou muito tempo aqui sem contribuir e a sua incapacidade é de 2002, então não tem o que ser feito. Mas não, a gente precisa investigar. Será que o INSS está correto com essa informação? De onde que o INSS tirou essa data? Setembro de 2002, para poder fixar a data de início da incapacidade dele. Se ele estava pleiteando o benefício somente em 2007. Olha só, em 2007 ele vai pedir um benefício e o INSS fala para ele que ele está incapaz desde 2002. Você precisa desconfiar disso, né? O advogado ele tem que ter um olhar crítico sobre as situações e a gente precisa desconfiar disso, porque, né, não faz sentido. Ele ficou aí 5 anos sem saber que tinha direito, sem trabalhar, né, incapaz e sem benefício, então não faz sentido. E só para a título de curiosidade, ele voltou a contribuir aqui em 2003 e foi até 2016, que ó, direto no quinis dele até 2016. Então vamos lá, vamos continuar aqui na nossa petição. O equívoco principal da autarquia diz respeito à fixação da DI em setembro de 2002, pois não há nenhum dado objetivo que permita chegar a essa conclusão. Detalhe, aqui vem a estratégia. E não é questão de má fé, é questão de estratégia. É questão de saber trabalhar com experiência, com aquilo que a gente se acostuma a ver, né, com aquilo que costuma acontecer. Eu comentei para vocês, eu disse a vocês que ele tinha 3 exames, certo? Um com a conclusão lá de 4, 5, 6 linhas, o outro com a conclusão maior e o terceiro, o último, com uma maior ainda. Ou seja, né, estava claro ali uma situação de agravamento da doença. E o mesmo dispositivo legal, né, que diz que em algum momento eu vou falar o artigo aqui para vocês, deve estar mais adiante aqui na minha petição, né, que diz que o segurado que entre ou retorne para o sistema previdenciário já portador de alguma moléstia incapacitante, ele não terá direito ao benefício, essa é a regra, né? Mas a própria lei diz o quê? Ela faz uma ressalva, a não ser que a incapacidade seja fruto de agravamento da doença, que é o caso aqui. Então era muito tranquilo, muito simples de se trabalhar essa situação. Mas, por questão de estratégia, né, eu optei por trabalhar essa situação, mas acrescentar uma outra situação, um plus, que me garantisse maior sucesso nesse processo. Por quê? Porque essa situação de incapacidade por agravamento, eu iria ficar refém da perícia judicial. Eu iria ficar refém de uma avaliação médica que, muitas das vezes, é mal feita. Né? O perito vai lá para a Justiça Federal, o médico perito, ele separa um dia, vai lá para a Justiça Federal e faz lá 30 perícias em um dia. Né? Então, né, a gente não vai fazer aqui nenhum tipo de julgamento, né, porque pode ser que para a classe médica isso seja suficiente, seja o bastante, mas não me parece, né, que com 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, o médico tem assim, uma condição segura de diagnóstico. Ainda mais numa situação dessa em que você olha para a pessoa e ela, né, perfeito, não tem nenhum problema visível, é uma questão de uma cardiopatia, um problema no coração. Então, o que eu fiz, pessoal? Olha a estratégia. Eu falei com o meu cliente assim, ó, nós vamos segurar um pouquinho essa situação sua aqui, porque eu vou precisar de ver se esse documento que você tem de 2002, se esse exame, se esse laudo aqui de 2002,
se ele foi apresentado ao INSS. Muito provavelmente sim, porque o INSS, né, a gente não quer aqui acreditar que o INSS iria, tem um período aqui, ele está sem qualidade segurada nesse período aqui, vamos colocar a DI aqui para poder forçar, né, uma situação de indeferimento do benefício. Né? Então, o que eu fiz? Eu solicitei a cópia dos processos administrativos. Né? E, independente disso, é aconselhável que se faça isso sempre, em toda e qualquer situação. Naquela época, né, não era como é hoje, não tinha 1000 INSS, não era tão rápido, a gente precisava de fazer um agendamento, era mais demorado, 15, 20 dias, ir à agência do INSS com um CD, né, para que a cópia do processo fosse gravada naquele CD. Então, assim, eu fiz, né, estou até aqui com uma das cópias aqui, não tem absolutamente nada, apenas um atestado, não veio acompanhado de nenhum laudo, de nenhum exame, né, o atestado de 2007, aqui, Dr. José Bezerra Nogueira, dia 23 de abril de 2007. Né? Então, por quê? Diante dessa situação, o que eu falei para ele? Olha, esse exame de 2002 não existe, ele nunca existiu. Joga isso fora, consome com isso, né, a partir de hoje isso não existe mais, nós não vamos falar disso. Nem sequer mencionar que existe esse exame. É má fé e tal. Não é. Não é má fé, é questão de estratégia. Né? Como eu disse para vocês, uma situação muito clara de agravamento da doença. Então, por exemplo, se o documento tivesse lá no INSS, obviamente eu nunca faria isso. Né? Não é questão de má fé, é questão de trabalhar com as informações que a gente tem e com o risco do processo. Volto a dizer, acredito que seria muito tranquilo trabalhar com a questão do agravamento, mas ficaria refém de uma avaliação médica, pericial, cuja impugnação depois fica muito difícil. Então, isso foi feito, nós fizemos dessa forma. Né? E continuei afirmando aqui que o INSS estabeleceu essa data de início da incapacidade em 2002 de forma meramente aleatória. E juntamos os processos, falo isso e venho defendendo aqui a questão do agravamento. Olha, o artigo 59, né, vem aqui dizendo a questão na parte do direito da minha petição. Diz que o auxílio-doença será devido ao segurado, que havendo cumprido o período de carência, né, que no máximo é de 12 meses, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Já o artigo 42 também da Lei 8.203 diz que será devida aposentadoria por invalidez ao segurado que for considerado incapaz. Aí abro um tópico aqui, da incapacidade e a data de início. Né? Tarefa difícil, fixar a DI. Detalhe, estou vendo aqui na petição inicial que eu ainda coloquei a classe funcional relacionada lá à cardiopatia, classe funcional 1, que vai até 4. Aí eu conversei com um amigo meu cardiologista, eu tive esse cuidado de mostrar para ele os documentos, ele falou comigo, gravíssima situação, Lucas, pode entrar que vai ter que dar certo, porque a situação dele é muito grave. Tá? No estágio 4 tem um crescimento do coração, ele me falou o termo técnico na época, agora eu não me recordo. Mas enfim, fato é que nesse processo foi realizado, né, uma perícia, nesse primeiro processo de 2014, foi realizada a perícia e foi constatada a incapacidade. Deixa eu ver se eu localizo o laudo pericial. Aqui, avaliação médica pericial. A perícia foi realizada em fevereiro de 2015, né? Foi realizada em fevereiro de 2015 e na perícia o médico colocou assim, a parte autora, meu quesito, né? A parte autora é portadora de alguma doença, patologia? Em caso afirmativo, qual? Ele respondeu sim, cardiopatia dilatada. Né? Pedi para mencionar a CID, ele disse qual é a CID. Pelos sintomas, limitações, complexidade de tratamento e características gerais da doença, é possível afirmar que ela se assemelha a algumas das doenças listadas no artigo 152 da IN, ainda tinha da Instrução Normativa 45/2010 da época,
ainda tinha essa questão, né, que não era a discussão aqui é de período de graça, né, mas ainda tinha essa questão, que era uma doença, uma cardiopatia grave, então ele estava ali isento da carência, certo? Nós temos na Lei 8.213 existe um rol de doenças, né, que isenta, que libera o segurado de cumprir a carência, dependendo da gravidade da doença, tá? Olha só, em caso de resposta afirmativa ao quesito número 4, com os documentos acostados aos autos e entrevista com o periciano, é possível definir a data de início da doença. A data de início da doença, resposta do período de longa data. Tá? Essa doença torna o periciano incapaz de exercer suas atividades habituais? Olha só, resposta, periciando apto para os atos da vida diária, com déficit laboral em grau máximo, né, por 6 meses, a contar do dia do exame pericial. Então, por essa resposta aqui, o que a gente identifica? Nós vamos ter o que aqui? Um benefício por incapacidade temporária, um auxílio-doença, e não a aposentadoria por invalidez. Nessa época aqui nem era exigido, hoje já é, né, mas o perito colocou o tempo necessário de recuperação. Obviamente que não era possível, né, é até contraditório, uma doença, uma cardiopatia que já vem de longa data, como ele mesmo disse, o que iria acontecer dentro de 6 meses para que essa cardiopatia tivesse uma melhora, sendo que os documentos mostravam só o contrário. Mas isso é só para poder mostrar como que nós não podemos ficar reféns só da perícia judicial, né? Se você tem uma questão ou outra que pode te ajudar, você precisa se valer dela. Então vamos continuar aqui, eu quero chegar na parte da perícia que vai tratar da data de início da incapacidade. Aqui, ó, a doença ou patologia incapacita a parte autora para o seu trabalho? Sim. A incapacidade é apenas para a sua atividade habitual ou se estende a outras atividades? Aí só colocou, é omniprofissional, ou seja, para toda e qualquer tipo de atividade, mas é temporária. Então, auxílio-doença. Eu acho que está aqui, ó. É possível estimar a data em que a doença ou patologia incapacitou a parte autora? Ou seja, é possível dizer a partir de quando existe a incapacidade? Se sim, favor informar a data provável e um critério para a determinação dessa data. Então, nesse processo, pessoal, essa pergunta, esse quesito, era o quesito crucial para o desenvolvimento dessa ação. E aqui vai outro detalhe para você, advogado. Você precisa saber elaborar seus quesitos. Os seus quesitos devem se apresentar de acordo com as limitações que o seu cliente sofre. Não vá me pegar modelinho de quesito pronto na internet. Tá? O juiz faz isso e o INSS faz isso, mas você não. Você é profissional do direito, advogado, previdenciarista, não pode fazer isso. Os quesitos têm que ser bem direcionados. Aí a resposta, vide resposta aos quesitos anteriores, vide conclusão. Então vamos procurar essa conclusão, onde que ele vai, como que ele, que agora de cabeça eu não me recordo, onde que ele colocou a data do início dessa incapacidade. Dados clínicos, um laudo bem feito, né, com alguns pontos de contradição, como eu já disse. Aqui, ó, olha só uma pergunta. A gente tem que fazer esse tipo de pergunta para poder pegar o período, né? Veja bem, ele diz que, perguntei, é possível estimar a data de cessação da incapacidade? Ele colocou 6 meses, já havia colocado uma resposta anterior, como eu já disse a vocês. Agora, olha só, existe prognóstico de cura para a doença, patologia que acomete a parte autora? Em caso positivo, qual seria esse prognóstico? Ele, sem dados para concluir. Então, como que me afirma que em 6 meses, né, vai estar bom?
Total, temporária, no momento sim, no momento não. Olha só. Qual a data de realização? Aqui, ó. Qual a data provável do início da incapacidade? Aqui está nos quesitos do juiz, ó, essa pergunta. E o perito respondeu: data da realização do exame pericial. É muito comum isso aqui acontecer. Isso às vezes nos favorece, às vezes nos prejudica. O perito, por questão de segurança, né, como ele não tem ali, né, como eu já disse, muito tempo para poder ficar analisando toda a documentação, ele não tem todo esse cuidado, aí para se garantir, ele vai e diz que a data de início da incapacidade é na data da perícia, porque é a data em que ele está constatando aquela incapacidade, entendeu? Mas isso não tem, né, cabimento, o requerimento, um requerimento de 2007, outro de 2013, se a gente for considerar que a data de início da incapacidade é a data da perícia, a gente pode até aceitar o argumento do INSS de que o segurado não tem nem interesse de agir, né? Porque ele entrou, como vocês viram, eu entrei com a ação em 2014, né? Então, mas fato é que 2002 não é, né? O perito não colocou em 2002. Se não me engano, eu faço uma pergunta específica sobre 2002. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Então, pessoal, só enquanto eu procuro, para não ficar aqui sem nada, né? Volto a dizer, assista o vídeo aí até o final. Teve outra ação judicial depois dessa, vocês vão entender por quê. Onde teve discussão de coisa julgada. Esse caso foi muito interessante. Para mim, eu tinha feito aqui uma pergunta específica em relação a 2002. Não estou conseguindo localizar, mas enfim, a gente já viu que 2002, né, o perito não confirmou. Ele disse que é ali da data e que a doença era de longa data. Deixa eu ver se tem alguma pergunta em relação ao agravamento. Olha só que interessante. Quesitos formulados pelo INSS. O perito examinou os autos judiciais durante a perícia judicial? A resposta do perito, óbvio. Agora sim. Em caso positivo, é possível concluir pela data de início da incapacidade? Qual? Sim, data da realização do exame pericial. Veja que o perito, na verdade, ele não enfrenta o ponto crucial do processo, né? Que é a questão lá de 2002. Quesitos formulados pelo juiz. Aqui, ó. A incapacidade é decorrente de agravamento da doença ou lesão? Qual a data do agravamento? Ele coloca 5. Então, aqui, ó, do agravamento. Ele só não aí, em relação à data, ele só coloca assim, ó, vide resposta aos quesitos anteriores, tá? Então, só para retomar, ó, nós estamos tratando aqui, para quem eventualmente estiver chegando aí agora, nós estamos aqui tratando de uma situação, de um caso de benefício por incapacidade, né, em que o segurado formulou um pedido administrativo em 2007 e outro em 2013. Nos dois, ele obteve a mesma resposta. O INSS diz que ele reconheceu a situação de incapacidade dele, mas disse que mas fixou a data de início da incapacidade em 2002. A gente viu que ele tinha parado que ele ficou um período sem contribuir de 97 a 2003. Então, em 2002 ele havia realmente perdido a qualidade segurada. E nós fomos então investigar se fazia sentido aquela afirmação do INSS. Eu já disse para vocês que ele realmente tinha um exame como é o nome do exame, gente? Do coração, né? Em 2002, outro em 2007 e outro em 2013, tá? Mas aqui a gente já viu que a doença pode ter começado lá em 2002, mas a incapacidade não. Tanto que ele vinha trabalhando normalmente e só foi fazer o pedido em 2007. Pois bem, então vamos ver como é que ficou a sentença desse processo. Olha só.
Vamos pegar aqui a sentença desse processo. Né? Trata-se de ação proposta originariamente por fulano de tal, objetivando a concessão do auxílio-doença, requerida em 2007. Né? Detalhe, olha, aqui nós formulamos pedidos alternativos. Por óbvio, né, que eu pedi que o benefício fosse concedido desde 2007, a data do primeiro indeferimento administrativo. Já falei para vocês que ele fez um pedido em 2007 e em 2013 nós entramos com a ação em 2014. Então eu pedi que fosse reconhecido o direito desde 2007. Né, iria gerar um atrasado maior para ele, consequentemente um honorário maior para mim, e fazia todo sentido, porque ele já estava incapacitado naquele momento, houve um indeferimento ilegal, indevido do INSS naquele momento, então nada mais justo que o benefício fosse concedido a partir dali. O INSS tem um entendimento que não cola de que se a pessoa fez outro requerimento administrativo, de forma tácita ela desistiu daquele anterior. Tá? Isso não cola, não foi esse o argumento aqui. O problema aqui foi o fato do perito não ter reconhecido a incapacidade, né, num período mais passado, como eu mostrei para vocês. Ele falou que era na data da perícia. Então vamos ver como que o juiz desenvolveu isso aqui. Ó. Então eu fiz o pedido, né, de concessão do benefício a partir de 2 de maio de 2007, com conversão em aposentadoria por invalidez a partir do pedido de 2013. Ou, se não fosse, né, de forma alternativa, que fosse concedido o auxílio-doença a partir de 2013, dezembro de 2013. Em sua defesa, né, o INSS alega, em defesa de sua pretensão, a parte autora alega que seria portador de miocardia dilatada, com importante comprometimento das funções, que, não obstante permanecer impossibilitado para o trabalho, o réu se negou a conceder o benefício, alegando perda da qualidade segurada, fixando a data de início da capacidade de 2002. Tá. Citado, o réu apresentou contestação, impugnação à contestação, determinada a realização da perícia médica, este juízo apresentou quesitos e o laudo pericial foi apresentado. Impugnação, relatório, descido, mérito. Conforme documentos de folhas 93 e 94, o autor formulou requerimentos de auxílio-doença, estou lendo aqui a sentença, tá, pessoal? De 2 de maio de 2007 e 18 de dezembro de 2003, ambos indeferidos sob o argumento de pré-existência da incapacidade, ok? Ao reingresso no regime geral de previdência social. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a pessoa ingressa ou retorna ao regime de proteção, em que situação que ela retorna? Na situação desse caso aqui. O segurado vinha contribuindo desde 1985 até 1997. Em 97 ele para de contribuir, a partir de dezembro de 98 ele perde a qualidade de segurado e aí só em 2003 que ele retorna ao sistema, ele retorna com suas contribuições. Então foi o reingresso. Em relação ao primeiro, nota-se que, havendo contribuído ao regime geral ininterruptamente desde 1985 até dezembro de 1997, interrompendo as suas contribuições desde então, retornou apenas em julho de 2003 e manteve suas contribuições até abril de 2007. Isso demonstra que na data do requerimento, 2 de maio de 2007, ele já havia resgatado a qualidade de segurado. Então, qualidade de segurado ele tinha, tudo bem. O problema aqui é a data da incapacidade, a questão do período de graça. Apesar disso, o INSS, mesmo reconhecendo a incapacidade temporária por 2 períodos distintos, indeferiu o auxílio-doença então requerido, ao argumento de que a incapacidade seria pré-existente ao regresso do segurado ao regime geral, pois teria se dado, né, o início da incapacidade em setembro de 2002, época em que o autor havia perdido a qualidade de segurado. Cabe ressaltar que essa estimativa de incapacidade de 23 de setembro de 2002 deu-se com base em ecocardiograma datado do dia 10 de abril de 2007. Lembra que eu comentei com vocês que eu não juntei o exame, eu não apresentei o exame de 2002, né? Só que
apesar de não ter lá, eu tomei o cuidado, né, de conferir na cópia dos processos administrativos se a cópia dele não estava lá. Não estava. Acontece que também naquela época, hoje a gente vai lá no meu INSS e pede lá o laudo pericial, e aí você tem o laudo com o relato do médico, pequenos relatos do médico perito do INSS sobre a situação que ele está ali periciando. Antigamente não tinha isso. Mas o INSS apresentou esse documento. Então, lá nesse documento que o INSS apresentou, da perícia realizada em 2007, apesar de não constar a cópia do exame, o médico relatou que foi apresentado aquele exame. Então, o juiz fez essa observação. Vamos voltar. Cabe ressaltar que essa estimativa da incapacidade de 2002 deu-se com base em ecocardiograma datado de abril de 2007. O ecocardiograma. Contudo, contrasta com a informação do laudo de folha 146, né, acerca de ser o ecocardiograma de setembro de 2002. Pois bem, a vedação à cobertura da incapacidade pré-existente deve ser avaliada à luz de evidências objetivas, de modo a não converter a regra do artigo 42, parágrafo 2º da Lei 8.213. O que diz o artigo 42, parágrafo 2º? Eu falei para vocês que a hora a gente ia chegar nele, né? Eu já mencionei isso, no momento eu não falei qual era o artigo. Lá vai dizer que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime de proteção previdenciária não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, regra geral, salvo se, né, a nossa exceção aqui do nosso processo, salvo se a incapacidade sobrevier por agravamento ou progressão da doença. É o caso do nosso cliente. A própria sentença mencionou. Então, continua o juiz. Embora o próprio INSS tenha estimado a data de início da incapacidade em setembro de 2002, nota-se que o autor, havendo retomado as contribuições em julho de 2003, manteve seus recolhimentos até abril de 2007. Ou seja, após o seu reingresso, contribuiu durante 4 anos, até que, por agravamento do seu quadro clínico, formulou novo requerimento administrativo. Então, enfim, não vamos nos alongar, não acredito que já deu para entender. Foi julgado procedente o pedido, né, mas para a concessão de auxílio-doença. Fixo a DIB em 2013, não deu desde 2007, né, como eu solicitei, mas deu a partir de dezembro de 2013, com data de início de pagamento, na data da sentença, e determinou a manutenção do benefício até nova avaliação pericial na esfera administrativa. Certo? O juiz não acompanhou os 6 meses que o perito falou lá, não. Mandou manter o benefício até nova avaliação administrativa. Beleza. Entendido? Até aqui, discussão. Período de graça, data de início da incapacidade, data de início da doença. Muito importante esse processo. O que acontece depois disso? A gente teve que fazer um segundo processo. Porque, conforme vocês viram aqui, o juiz determinou a manutenção do benefício até nova avaliação pericial. Passou um tempo, né, logo um pouquinho depois que esse processo terminou, o INSS chama o segurado para uma nova perícia e diz que não existe incapacidade e cessa e corta, né, o benefício dele. Então aí nós tivemos que fazer um segundo processo, que já não era mais uma ação de concessão de benefício previdenciário, mas sim uma ação de restabelecimento de benefício por incapacidade. Nesse novo processo, o juiz me faz uma verdadeira, né? Por quê? Porque ele julga improcedente, né, o processo pelo mesmo motivo, pela mesma situação. Data de início da incapacidade em 2002, em período que o segurado não tinha qualidade de segurado. Esquece de tudo que foi feito aqui, apesar dele próprio ter solicitado as cópias desse primeiro documento. O segundo processo, ele é de... Deixa eu achar ele aqui. Estou ele aqui agora. O segundo processo, ele é de 2019. Né? Em 2019 nós tivemos que entrar com o segundo
processo. E aí, no próximo vídeo, nós vamos apresentar o que aconteceu nesse segundo processo, qual foi a discussão desse segundo processo, que acabou, no final das contas, culminando com a discussão sobre coisa julgada. E aí eu já adianto para vocês que tem aqui no meu canal, vou deixar o link aqui, do vídeo em que eu fiz uma sustentação oral, né, no tribunal sem ir lá. Foi bem interessante isso. Na verdade, não foi bem uma sustentação oral, porque em embargo de declaração, né, as turmas recursais não aceitam sustentação oral. Mas eu fiz a sustentação do meu recurso ali de forma em vídeo, né, de forma falada, e resolvi colacionar aquilo no processo e acabou que deu um resultado. Mas então no próximo vídeo nós vamos falar sobre esse segundo processo. Deixe aqui suas sugestões, deixe seu like, compartilhe com os amigos, me ajude aí nesse projeto aí. O caso dos autos, esse foi o nosso primeiro episódio. Um abraço.